Olá, eu sou Moisés Dário Alves e hoje eu estou aqui com esta super advogada, cliente VIP Dário Alves, Evelyn Medeiros. Eu a convidei para a gente trocar uma ideia, produzir um conteúdo para os nossos clientes, para toda a nossa audiência, trazendo informações super importantes sobre contrato de prestação de serviço, a importância de se regulamentar as relações jurídicas, né, entre tomador e prestador de serviço, a parte de você ter uma empresa regulamentada também, regularizada, formalizada. A Evelyn Medeiros, ela é especialista em direito empresarial, ela entende muito disso. Então, Evelyn, seja muito bem-vinda, obrigado por aceitar o meu convite. Obrigada, Moisés. Obrigada por essa oportunidade de poder falar um tema que é tão interessante. A verdade é que o empresário, ele quer ganhar, ele quer crescer a empresa e no decorrer disso, muitas vezes, ele esquece que tudo são etapas e essas etapas para o resultado final é importante. O problema é que por muitas vezes são muitas coisas e a gente só descobre isso quando o problema surge. É o famoso, né? A gente tem que prevenir ao invés de remediar. Sim, e você sabe, Evelyn, que nós atendemos prioritariamente pequenas e médias empresas, que na maioria das vezes estão passando por um processo de formalização ainda, estruturação, e dificilmente eles têm essa preocupação em buscar uma assessoria jurídica quando eles não têm um problema jurídico, que tem a ver com prevenção e muito mais do que isso. O fato de você se regularizar permite que você alcance novos patamares de gestão também. Sim. E a gente estava discutindo há pouco, né, sobre a questão do inadimplente. O fato de você ter as relações formalizadas permite que você possa cobrar aquele débito daquela pessoa que não te pagou, por exemplo. Então tem muita coisa envolvida nessa formalidade que as empresas elas deixam de ganhar dinheiro às vezes. Sim, por verdade. estarem formal. É verdade. Elas perdem a oportunidade de participar em licitações. Às vezes tem um cliente que não paga, eles não conseguem cobrar porque não tem a formalidade suficiente para fazer essa cobrança. É verdade. E aí nesse sentido é que a gente vai discutir aqui essa relação de como formalizar, quais são suas dicas, recomendações, como funciona o seu trabalho também. Você tem um trabalho muito legal para assessoramento de microempresa, microempreendedor. Eu sei que você tem bastante clientes de clínicas médicas, clínicas odontológicas. Tem muito a ver com o nosso nicho, né? Você também é nossa cliente, Dário Alves, nossa cliente verdade, gente. VIP, né? Então, eu acho essa troca super importante para a gente trazer informações para esse público que ainda tem pouco conhecimento, né, sobre essa parte jurídica, diferente das empresas maiores que já estão muito estruturadas, já tem advogados próprios na maioria das vezes, ou terceiriza todo o trabalho com grandes escritórios de advocacia. Sabe o que acontece, Moisés? As pessoas elas confundem regularizar com só pagar mais tributo. Mas não é, também é segurança. Quando você regulariza, quando você tem a sua situação estabelecida de forma legal, é o diferencial entre aquela empresa que é só de fundo de quintal, um quarto na sua casa, e a empresa que de fato pensa em crescer. Eu não estou falando aqui só em pagar imposto, eu estou falando aqui em ter método, por exemplo, de cobrar aquele seu cliente que está te devendo e você fala, poxa, e agora? Um contrato não é só, vou formalizar. Um contrato é a segurança para, se você, como falam, para não levar um calote. Se você tem algum problema, a verdade é que as pessoas elas não veem isso. Sabe uma coisa que eu reparo? Os meus clientes, eu tenho clientes que gosto muito, são muito fiéis. Sabe como eles chegam para mim? Com um problema. Poucos são os clientes que vêm já tentando se prevenir, tentando resolver o problema antes que ele surja. A gente parte de um pressuposto de que precisa de advogado, de contador mesmo. Só quando o problema já surgiu ou quando a gente está chegando nessa época, cai na malha fina. E não é bem assim. Eu acredito muito mais em prevenir do que remediar quando o problema já surgiu. E não é nem questão de acreditar, não. É questão de que é mais barato mesmo. É mais barato você antever um problema do que você ter que remediar o problema já acontecendo. Eu reparo isso demais. Hoje, o microempreendedor, o cara que está começando o negócio dele,
ele pensa em tudo, ele tem as ideias, mas a partir do momento que a ideia aparece, é preciso que a gente desenvolva todo um ecossistema para que aquela ideia funcione. O problema é que nessa hora que ele está desenvolvendo isso, ele esquece de peças fundamentais. Assim como o contador é importante para abrir um negócio, o advogado ele se torna importante para que esse negócio tenha continuidade. Você quer um exemplo? Eu tenho um monte de casos de clientes meus que pagavam tributo de forma indevida. Mais engraçado ainda, não é que eles não pagavam, eles pagavam a maior. E é impressionante, porque é uma visão que vai mudando com o tempo. Quando eu resolvi montar o meu escritório, o meu objetivo era esse, sabe? Era dar a chance para o microempreendedor, para o ME, para que eles tivessem essa oportunidade. Porque a gente está falando de entrar em um jogo com empresas grandes, empresas que têm um jurídico inteiro para elas, ou como você disse no começo, que terceirizam. E a verdade é que chega a ser injusto você entrar num jogo quando você não sabe as regras. E eu via aquilo me agoniava muito. A pandemia para mim foi decisiva. Eu trabalho muito com recuperação judicial. Eu saí de um banco e eu trabalhava nesse banco, no jurídico do Banco Nacional, que é a maior liquidação extrajudicial do país, da América Latina, na verdade. E quando eu saí, eu comecei trabalhando muito com recuperação judicial. Para mim, o ponto assim, decisivo de escolher ir para o lado do empreendedor que está começando foi a quantidade de empresa que eu tive que ajudar a fechar. É muito triste, porque as pessoas elas não entendem. Aquela empresa ali, ela não é só uma empresa que está começando, é uma família. Aquilo ali não é um cifrão, aquilo ali é a vida de alguém, é a vida de uma família que depende daquele negócio. E as pessoas não veem isso. Eu sentia essa dor e aí foi quando o meu negócio começou a desenvolver para isso. Cresci, mas eu tenho a sorte de dizer que muita gente cresceu comigo. Isso é muito legal, você participar desse momento, né? Dessa verdade. Vida começando ali. Geralmente é um cara que veio da CLT e aí montou o próprio negócio. Sim. E ele se joga, né, às vezes na com operação. A rescisão. Sim, com o dinheiro do FGTS. Aquele dinheirinho que ele tinha guardado ali, que ele investiu num sonho, às vezes, acreditou que ele pode ir além, né? E ter uma empresa, realmente, para muita gente, é a realização de um sonho, né? Ter uma vida mais próspera, porque ele não vai mais trabalhar pelo salário, ele vai ter a chance de crescer e muito, trabalhar para o próprio negócio dele. É verdade, é verdade. É a construção de um sonho. E a maioria dos negócios com esse perfil, eles começam com pouca infraestrutura legal. Sim, sim. Primeiro ele faz o negócio girar, dar certo, para depois se formalizar. Tem casos em que não é possível, ele já tem que formalizar primeiro para depois ele girar. Mas muita gente faz o contrário, ele se joga na operação, começa a trabalhar, vender, fazer dinheiro, conquistar clientes do jeito que dá, né? Mas eu vou fazer uma comparação para você. Sabe uma casa? A casa precisa dos alicerces. Como você constrói um segundo andar se você não tiver um alicerce forte? Aqui eu não estou falando só do direito, não, da contabilidade sim. também. Financeiro. Se você não tem um alicerce forte, o seu negócio, ele não cresce. Ele, no meio do caminho, que é o momento mais difícil, ele tende a quebrar. É triste, mas é o que acaba acontecendo. E é o que a gente, assim, nessa época da pandemia que nós passamos, era o que eu via todo dia. E aquilo ali me incomodava muito. Eu venho de uma situação que, e se você não sabe, o meu pai, ele abriu um negócio quando eu era pequena. E eu lembro que por conta de, foi exatamente isso. Ele, com o FGTS dele, ele ama cozinhar. E ele abriu um restaurante. Só que ele não tinha essa expertise, o que é normal, o que todo cliente meu que chega já não tem. E era uma situação complicada, porque ele era um pai de família, ele era arrimo de família na minha casa. E foi uma situação muito delicada pra gente, porque eu lembro que eu ia dormir e via meu pai na sala contando, fazendo as contas pra ver se ia conseguir fechar o mês. Olha só. E quando eu entrei, eu fiz o ERJ, e na minha faculdade, eu lembro que no primeiro dia um professor, Daniel Sarmento, de Constitucional, ele perguntou sobre quem queria concurso. Todo mundo levantou. Só eu e um outro rapaz que hoje em dia também trabalha com
em um escritório grande aqui do Rio. E assim, eu sempre quis advogar. A minha ideia, os meus olhos brilharam para o MEI, para o microempresário e etc., na pandemia. Mas a certeza de que eu queria ajudar, de que eu queria advogar sempre veio. E hoje poder fazer isso, não é só dinheiro. É também, né, gente? Mas não é só isso. Não é. Porque é um propósito também de ajudar, né? Propósito. Você ajudar um negócio a começar e ajudar ele a dar certo é gratificante. Você cresce, o negócio do seu cliente cresce, todo mundo cresce. Porque não é uma relação só, muito benéfica, né? Porque como eu falei já hoje, não é só cifrão, sabe? Não é. Se fosse, seria até mais fácil. Sim. Não vou mentir pra você, seria mais fácil. Sim. E você sabe, Evelyn, isso que você está trazendo aí é uma realidade no nosso país, né? Verdade. Primeiro, o índice de informalidade é muito grande, né? As pessoas, elas têm um negócio, uma informalidade absurda. Tanto da parte jurídica, quanto da parte de contrato, empregados, muita gente trabalhando sem carteira assinada. Nossa! E você trouxe né, uma questão que eu não sei explicar o termo correto, mas está muito em alta e eu queria que você explicasse para a gente o que é o tal do compliance. O pessoal fala muito nisso ultimamente, eu acho que as empresas já entenderam que isso é necessário. Que é muito melhor você prevenir do que remediar, como você falou. E nossa cultura, né, o brasileiro, ele tem a fama, os gestores brasileiros, eles têm a fama de ser bombeiros. Apagar incêndio. Eles são bons em apagar incêndio. Então, nós temos uma cultura reativa. A gente reage às demandas, espera acontecer para depois tomar uma providência. Então, eu acho que isso está mudando, né, principalmente nos grandes. Porque, dependendo da situação, você pode ter um passivo enorme. Quando você tem uma situação de muita longevidade, né? E aquilo fica acumulando um passivo muito alto, quando vem, pode sair muito caro. É o tal do risco do negócio. Esse risco pode tanto fechar um negócio, quanto dar um prejuízo enorme. E aí, dependendo do prejuízo, pode comprometer a operação e a continuidade do negócio. Verdade. Então, acho que a assessoria jurídica hoje, ela já começou a ser vista como algo muito mais preventivo. E esse compliance que estão falando muito aí ultimamente, que é um termo novo para mim, eu comecei a escutar recentemente, mas eu acho que no meio jurídico já é algo tem bastante já tempo, né, que ele circula. Explica pra gente um pouquinho o que é o compliance. Então, nada mais é do que a prevenção em si. É você fazer um estudo de riscos, no caso da sua empresa, e tentar, de forma mapeada, fazer com que esses riscos sumam. O que seria isso? Fazer a verificação de como está a contratação dos seus funcionários. Eles realmente estão todos dentro das normas, são CLT. Hoje em dia a moda muito grande é a pejotização. Isso é um problema muito grave. Tem algumas situações em que é cabível, mas hoje em dia a gente acha que qualquer funcionário pode ser, e não é assim. Então, com relação ao compliance, é isso, é você tentar mapear os riscos para que eles sumam. Ai, Evelyn, como assim? É simples, você vai fazer uma auditoria nos seus contratos. Eu já peguei empresa que está rodando o contrato há 5 anos e simplesmente não fez o aditivo. Ou seja, primeiro ano tem contrato, para o restante do serviço não tinha. Aí como é que as relações, elas mudam ao longo do tempo. Elas mudam, né? Você contrata um serviço, depois ele evolui para outro serviço. O contrato, ele é feito para regularizar a relação entre você e eu, entre qualquer profissional. E quando você fala aditivo, é porque houve uma mudança e você tem que adicionar essas novas cláusulas, essas novas regras ao contrato original, é isso? Isso, ou então mesmo manter aquele contrato igual, mas fazer com que ele se renove para o novo período. Normalmente, salvo alguns casos, a gente faz contrato por prazo determinado. Aí você esquece que se é um prazo determinado, quando aquele contrato acabar, aquela relação não está mais tendo nada que vai reger.
Não é que se extingue a relação, ela continua. Mas a proteção que o contrato te trazia já não traz mais. Por causa do prazo, ele tem um prazo determinado, E aí, é isso? se você faz um contrato com prazo indeterminado, é diferente. Entendi. Mas o que eu estou querendo dizer é que no compliance a gente faz toda essa análise. Você verifica a relação da contratação dos seus funcionários, você verifica como está a relação de contrato. A gente vê problemas, às vezes, até na locação. Tem casos em que o cara está há anos com a loja ali e não tem a sua locação regulamentada. Aí eu te pergunto, a qualquer momento você pode perder o ponto. Você acha que é fácil assim achar um ponto novo que te dê tanto lucro quanto aquele? E as pessoas não veem. Sabe como elas veem? Sabe como elas batem na minha porta? Quando morreu o seu locador e o filho vem e fala assim, olha, teu contrato acabou. Eu quero que você aumente ou de forma substancial ou então que você saia. Aí ele chega pra mim, doutora, como é que eu faço isso? É complicado. A gente, como você falou, o brasileiro tem isso. Eu vejo que ainda acontece muito. A gente espera o problema acontecer para poder resolver ele. Não era mais fácil você mapear tudo isso e extinguir esses problemas para a tua empresa crescer saudável? Eu acho que o lema, que eu gosto muito de falar para os meus clientes, é isso. É crescer, mas crescer saudável. Porque não adianta nada você crescer, você expandir, você ganhar e de repente ter um tombo tão grande que você vai perder tudo. Não vale a pena. Você levou anos ali construindo uma coisa com tanto sacrifício, né? Com tanto suor. É isso. E às vezes por uma falta de atenção, ou uma falta de cuidado, né? Com a preocupação com essa parte de legalização do negócio, você pode... Uma coisa muito comum, por exemplo, é o registro de marcas e patentes, né? Tem alguns casos assim homéricos. Tem alguns casos, por exemplo, o que acontece, gente, o registro de marca, ele nada mais é do que o nome do seu negócio, ele precisa estar registrado. Se ele não estiver registrado frente ao Instituto Nacional, seu CNPJ pode estar com o nome, mas se o registro não foi feito, o nome não é seu. E assim, é impressionante, isso acontece todo dia. A pessoa gastou dinheiro com toda a estruturação do negócio, com marketing, divulgação. O povo acha que porque tá no Instagram, o nome é garantido. E não é. Muito pelo contrário, você tá dando ibope para um nome e ideia para uma pessoa. É isso que você está fazendo. O seu nome ele só é seu quando tem um registro. E esse registro ele é feito frente ao Instituto Nacional. O Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI. Se vocês quiserem pesquisar, é muito interessante, porque o empresário que está começando, ele bola aquela ideia genial, o nome genial para o negócio dele. Aí ele vai e gasta dinheiro com marketing, gasta dinheiro com prospecção, cria o Instagram, consegue se regularizar todo de forma que o nome dele começa a ser divulgado e começa a crescer. A maior divulgação da gente é isso, né? É o boca a boca. Aí, de repente, chega uma cartinha para ele falando assim, eu te notifico a retirar esse nome porque o nome que você está usando não tem registro. O nome que você está usando já é meu. Sabe o que ele tem que fazer? Ele tem que ou tirar tudo que ele já fez, ou seja, perder todo esse dinheiro que ele já investiu, ou então pagar royalties para a pessoa que já registrou o nome dele. Sabe por quê? Porque lá no começo ele achou que, eu tô começando, não vale a pena investir nisso não. Não vai precisar. Sério, é todo dia. E é muito triste. É muito triste porque quando chega pra mim, não tem o que fazer. Não tem. O registro dura por 10 anos. Sabe como que eu consigo fazer com que ele recupere o registro de novo? Se a pessoa que conseguiu obter o registro lá frente ao instituto desista do dela ou erre em alguma coisa. Senão, por 10 anos o registro não é dele. É muito difícil recuperar, né? É complicado, é complicadíssimo. Uma dúvida que eu sempre tive. Por exemplo, eu criei uma marca original minha, pesquisei na internet, ninguém tem. Eu fui lá e comecei a usar essa marca, ninguém tem, no Brasil. E aí, essa marca cresceu, ficou conhecida, eu que criei, eu que uso ela, minha empresa só tem ela no mercado. 10 anos trabalhando com ela. Depois desses 10 anos vem uma empresa qualquer, uma pessoa qualquer e registra essa marca em nome dela. Eu perco a marca ou se eu provar que eu já utilizava essa marca anteriormente, mesmo sem registro, eu tenho algum direito garantido? Você vai entrar em um processo que não precisaria.
Porque o que acontece? Mas pode haver eu ainda tenho alguma chance de não perder. Pouquíssima, mas tem. Porque dono é quem registra, é isso? Dono é quem registra. O que acaba acontecendo é que, poxa, você está divulgando a sua marca, você está crescendo a sua ideia. Hoje em dia, para você conseguir o registro, você tem que ter algumas provas só. Não precisa de muita coisa. Para conseguir o registro quando não tem ninguém. Isso. Até quando tem. Quando você dá a entrada no registro, eles fazem o exame de mérito. O que é? Para ver se a papelada está ok. Estando ok, você tem um prazo que é o prazo de oposição. Esse prazo são 60 dias. Nesse prazo, você que já tem, partindo dessa suposição que você fez agora, você que já tem a sua marca há mais tempo, é o período que você teria para ir lá e falar assim, opa, peraí, eu já uso essa marca há tanto tempo, ele não pode registrar porque eu já tenho. Mesmo que você não tenha registrado ela. Mas eu já faço uso. É o momento que você teria para poder questionar isso. Entendi. Passou esse prazo, o registro dando continuidade, eu não vou dizer que é impossível, porque nada é impossível, mas é bem difícil. É bem difícil. Porque tem um provérbio lá, um brocado jurídico lá da época da faculdade, que fala que o direito não socorre aos que dormem. Desculpa, mas você dormiu. O direito não socorre? O direito não socorre aos que dormem. Olha só. É isso, você dormiu. E registrar a marca não é difícil, né? Não, é um facinho. processo relativamente simples. Eu registrei a minha própria marca, né? A Sério? Dário Alves Contabilidade, É. a logo. Eu fiz esse processo. Na época, eu acho que foi em 2017, se eu não me engano, eu paguei uma taxa irrisória. Que eu acho que na época foi algo em torno de R$300. Hoje em dia está em 350 Muito se você barato. for microempresa. Se você for MEI, tem desconto, tá? Agora, mudando 2024, talvez tenha mudado o valor, mas lá tá algo em torno de R$150. E aí, por exemplo, eu vejo pessoas, advogados, contadores, cobrando por esse serviço. 2.000, 3.000, não sei nem quanto você cobra, também não precisa dizer aqui ao vivo, né, na gravação. Quem quiser que te procure e negocie com você. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, mesmo assim ainda é barato, é acessível e eu fiz sozinho porque eu sou uma pessoa que estudo muito, sou muito curioso, já tenho noções de algumas coisas. Que é burocrático, né? Não é difícil, mas é burocrático, burocrático. Você tem um prazo de acompanhamento ali. Então erro é o diferencial Sim. entre você perdeu ou não Sim. aquele valor, aquele time, né? Então, acho que vale a pena contratar um serviço de um advogado, ou de um contador, ou de um despachante, né? Porque eu acho que isso também é feito por pessoas que são despachantes, não necessariamente é uma regulamentação, qualquer um pode fazer esse trabalho, tanto advogado, contador ou um despachante, né? Verdade. E mesmo pagando o valor dos honorários, não é caro, porque é um serviço que leva quanto tempo para ser realizado? Em torno de 8 meses a 1 ano é o prazo. A pessoa vai trabalhar esse período todo para você. É verdade. E, sabe, eu já te contei como eu comecei nisso. Eu tenho muito cliente que é microempresa, que está começando as ideias. E eu via a deficiência do mercado nisso. Eu via que, primeiro, que eles não sabiam dessa necessidade. Segundo, que quando sabiam, havia deficiência de quem fizesse. E aí eu incorporei isso no escritório. Hoje em dia, os meus clientes do preventivo, você falou que não sabia de preço, eu falo. Os meus clientes do preventivo eu não cobro para fazer isso. Porque... Para fazer registro de marca, por exemplo. Não. Você já tem um contrato ele recorrente só paga com a taxa, ele. ele só paga a taxa. Mas o meu cliente do contrato recorrente preventivo já está incluso. Por quê? Porque eu entendo que se eu estou fazendo a prevenção, para mim prevenção é sinônimo de proteção. E isso nada mais é do que proteger meu cliente. Entendi. Eu protejo a marca dele e, consequentemente, eu protejo o negócio dele. É isso. Então, assim, você perguntou, tá aí a resposta. A pessoa que é minha cliente do preventivo, eu não cobro. Porque isso nada mais é do que cumprir a minha função, de protegê-lo. Isso faz parte do compliance, por exemplo? De certa forma, sim. Você é contratada para fazer um trabalho preventivo, trabalho jurídico. Uma das primeiras coisas que eu faço questionamento é a respeito do nome da marca, para saber como está essa situação. Você tem registro? Você já verificou a viabilidade? Porque tem isso também. Tem pessoas que botam um nome, sei lá, por exemplo, Doceria da Maria. Quantas Marias nós temos? Assim, eu preciso verificar a viabilidade daquele nome. Mas a partir do momento que eu vejo meu cliente com um nome,
e com uma marca que tá se difundindo, eu acredito que é meu papel. Tem gente que não tem esse know-how, mas eu acredito que é o meu papel, a partir do momento que eu tenho esse conhecimento, passar para ele também, porque eu sei os riscos. Eu não tô brincando quando eu digo pra você que todo dia aparece uma assim. Não é nem exagero. Tamanho é a demanda, né? Não é nem exagero da minha parte. Todo dia. E é muito triste, porque você vê que se ele tivesse tido uma orientação, ele não perderia o nome dele. O ideal é quando a pessoa vai abrir o negócio, que ele bola a marca, que ele tem aquele processo criativo, É o primeiro momento. aquele design que ele desenhou, que ele imaginou. E eu acho que todo mundo quando vai abrir um negócio, a primeira coisa que ele faz, né, é pensar na no marca. nome, é verdade. E por que não já começar com a marca registrada? É o ideal. Independente do futuro da empresa, Mas é o ideal. o cara tem que pensar nisso, porque é barato, não é um custo que vai comprometer o investimento que ele está fazendo em outras coisas, por exemplo, e ele já vai começar certo, né? Já vai começar protegido, né? Porque tem que pensar também que ele vai começar para dar certo. Ele tem que pensar que ele vai começar o negócio, ele vai crescer, ele vai ficar bom naquilo, e aquilo vai se expandir e naturalmente a marca vai fazer a diferença, né? Eu costumo dizer, na verdade é uma realidade. Assim, se você fosse meu pai, meu irmão, e você perguntasse pra mim qual é o primeiro passo que eu preciso dar, eu quero montar um negócio, eu diria pra ele, coloca perto de você, chama pro seu time um contador que você confie e um advogado que você confie, porque é o diferencial entre daqui 2 anos você me falar, ao invés de você me falar, poxa, deu errado o meu negócio, poxa, eu cresci, poxa, eu tô expandindo, eu tô abrindo outra unidade. Assim, não é exagero quando eu te digo que esses são os primeiros passos. Cuidar das pessoas que estão ao seu redor. É como se sua empresa é o seu bebê. A partir do momento que você tem essa visão, quem você vai querer que esteja perto? Alguém que cuide dela. Sim. A contabilidade para mim é isso. O direito também. E as pessoas ainda tá melhorando, mas elas ainda não têm essa visão. Interessante você trazer isso, porque principalmente para quem está em início de carreira, né, como empresário, é a última coisa que ele pensa. E devia ser a primeira. Devia ser a primeira, porque não é um custo. Eu acho que você tem um profissional que vai te dar... investimento. Vai te dar uma segurança, uma assessoria. É isso. E vai fazer com que você cresça de forma estruturada. Isso vai trazer mais valor para o negócio. Vai trazer mais resultado para o negócio. Porque às vezes você tem um resultado que pode ir para o ralo. Se jogar um prejuízo ali, um problema por conta de uma falta de uma regulamentação jurídica. Você já teve situações assim? Já. Pela forma que Já. você está falando, eu entendi. Olha, eu vou te falar que eu já tive clientes que não me pagaram, por exemplo, e eu fui protestar esse cliente, porque o valor era alto, eu rescindi com ele e fui protestar em cartório, que é a única coisa que eu me restava, eu não tinha mais o que fazer, ou mover uma ação judicial também, que é muito mais caro, né? Mas eu falei, eu vou protestar que pelo menos ele vai ter que procurar alguma providência. E eu, ao procurar o cartório, ele me pediu o contrato de prestação de serviços. Você precisa ter alguma prova de que aquela dívida é verídica. E eu não tinha nada. Não tinha um contrato de prestação de serviços. Eu tinha e-mails trocados. E o cartório falou que, infelizmente, não serviria. Somente o contrato de prestação de serviços serviria. Boleto também poderia. Esse cliente não me pagava via boleto, ele fazia Pix. Entendi. Então, realmente, eu não tive como cobrar. Você precisa dos dados do seu cliente. Um contrato é sempre bem-vindo porque te traz uma segurança. Você precisa comprovar que aquele gasto efetivamente ele deixou de te pagar. Você precisa ter provas de que aquilo ocorreu. E vou te falar, protestar é muito fácil. Negativar o nome também é muito fácil. Tem custo para a empresa que está negativando? Tem custo para ele quando regularizar o problema. Mas para quem está, o dono, o credor, né?
vou lá no cartório fazer o protesto. Eu tenho que pagar uma taxa pro cartório. Não, e a depender Não precisa? A depender do que você faz, se for boleto, por exemplo, se você emite seu boleto pelo Itaú, o Itaú resolve isso para você. E faz esse protesto automaticamente, por exemplo. Se você autorizar. Tem coisas que são mais simples do que a gente pensa. Agora você tem que prestar atenção, porque o cara nunca mais vai te chamar para nada. Mas olha só, um cliente que não te paga, você tem situações. Tem cliente que atrasa por desorganização, tem cliente que atrasa por dificuldade financeira e tem cliente que não te paga porque não quer. Você talvez já tenha passado por situações parecidas. Já. Né? Mas no final eles pagam. Pagam. Eu sempre tive pagamentos, mesmo depois de, às vezes até ano, 1 ano, 2 anos, o cara realmente teve uma situação difícil, já tive. Eu acho raro não ter, mas... Eu acredito que... Tem que pensar, o que você está dizendo é o seguinte, tem que pensar 2 vezes antes de ir ao protesto. É isso. Porque você pode fechar uma porta. Né? Agora, o que eu quis dizer, assim, a verdade é que apesar de ter toda essa situação, eu acredito que conversar sempre é um meio. Não é para você chegar protestando qualquer um, porque isso dá um trabalho, isso é complicado, você vai perder um cliente. Não é mais fácil conversar? Às vezes eu vejo uma situação homérica que podia ter sido resolvida numa conversa, numa ligação. E às vezes entra também um trabalho de um advogado aí. Sim. Um trabalho jurídico dele, fazer essa intermediação, fazer o contato com o cliente, usar termos que talvez o cliente não vai ter, né, um jargão mais apropriado, né? Às vezes até para fazer às vezes até quando se tem um contrato, para se fazer cumprir o contrato. Você às vezes precisa do advogado para isso. Tem situações em que a pessoa ela acaba precisando desse empurrão, porque é uma realidade. As pessoas óbvio, a vida tá difícil para todo mundo. Não tô dizendo que dinheiro nasce em árvore, não é isso. Mas as pessoas precisam cumprir com as obrigações que elas assumem. Aqui ninguém é criança. Se você assumiu uma obrigação e você não tem, o seu negócio não tem condições de cumprir, não adianta deixar a dívida rolar, porque o que acaba acontecendo é piorar a sua situação. O que eu acredito que o empreendedor ele tem que entender é que não basta ser dono do negócio, tem que saber gerir esse negócio, senão não vai para frente. É muito mais do que só ser o dono. Ou vai para frente capotando, né? Também acontece. Para frente às vezes vai, mas não vai também voando, acontece, né? Vai capotando, né? E se você quer ser só o investidor, não tem problema, você pode ser o dono, mas você tem que contratar alguém para gerir aquilo ali. Porque senão não tem jeito. É como um carro sem motorista. Pode ser uma Ferrari, vai capotar do mesmo jeito. E a gente tem gravado alguns conteúdos falando sobre isso. Já fiz conteúdo com dentista, laboratório de próteses, clientes nossos, né, da Dário Alves. E a conclusão que eles chegaram é que eles não conseguem dar conta de tudo. Eles não conseguem dar conta de tudo. Geralmente o empresário pequeno, ele é muito operacional. Sim. Ele é muito operacional. Põe muito a mão na massa, né? E aí, a questão que você está dizendo em termos de gestão, geralmente ele negligencia o que ele não entende, o que ele não dá conta. Deixa pra lá. O famoso deixa pra lá. Empurra com a barriga. É isso. Né? Quando, na verdade, ele não tem que cuidar disso. Ele tem que ter alguém que cuide disso. E você sabe, Evelyn, que a nossa assessoria está evoluindo cada vez mais para trazer para o empresário um apoio muito maior do que simplesmente entregar uma guia de imposto para ele pagar e fazer uma contabilidade. A gente agora está entrando na gestão financeira, a gente está entrando na gestão de marketing e vendas, a gente está entrando na gestão de contratos, recrutamento e seleção de mão de obra, que é uma dor latente em muitos negócios. Verdade. Que não tem um departamento de RH, mas que às vezes precisa preencher uma vaga e não sabe que ela pode contratar um estagiário, não sabe como recrutar um estagiário daquela área. Que é muito mais barato do que um CLT. Muito mais barato e uma mão de obra qualificada. Sim, porque é uma pessoa que está aprendendo, que tem sede, tem fome de aprender. E é um contrato super fácil, além de ser de baixo custo. E quando você estava falando ainda agora sobre o compliance, eu acho que quando você entra numa empresa e faz essa auditoria, né,
você consegue identificar oportunidades também. Sim. Não só a blindagem jurídica, que por si só já justifica a contratação de um compliance, de uma advogada como você, mas você também vai trazer oportunidades para aquela empresa, que às vezes o empresário ele não está enxergando por desconhecimento. Sim, sim. É verdade. O cara não conhece o negócio jurídico, ele conhece o negócio operacional. Só corre produto. muito com bitributação. Ocorre demais. Tem situações que por desconhecimento o cara quer fazer o certo, só que quer fazer tão certo que acaba errando para o bolso dele. O que eu quero dizer com isso? Existem casos de bitributação que ele não precisaria estar pagando imposto novamente por aquilo ali, porque já foi pago quando foi comprado. E quando ele vende, ele paga de novo. Por quê? Ele quer fazer tão certo que ele erra. E aí quando a gente vê, é um valor substancial, porque você vê de 5 anos para trás. E vem corrigido, né? Vem. E é uma coisa que seria facilmente pega numa auditoria, por exemplo. E a pessoa não faz por desconhecimento. Outras situações também, eu tô falando muito de tributo porque é onde eu vejo muito a dor do meu cliente. Eu vejo, você falou, eu tenho alguns clientes médicos da área de saúde e a gente vê muito a questão da equiparação hospitalar. Tem casos em que ele está pagando tributo que ele não precisaria, porque o serviço dele é um serviço que a tributação é a menor. E ele não sabe, ele não sabe. Eu tenho essa sorte, meus clientes eles são muito corretos. Os meus clientes médicos eles são muito corretos. E o que eu reparo é que por ser tão correto, ele erra. É engraçado isso, não basta né? ser certo, você tem que ser esperto também, né? Esperto no sentido de aproveitar as oportunidades que a lei te dá, legalmente falando, né? Evitar riscos e aproveitar oportunidades. Eu digo que não é nem ser esperto, é ser prudente. É ser prudente, porque você não está fazendo nada de errado, você está regularizando a sua situação. É prudente no sentido de evitar riscos, né? Mas eu digo esperto no sentido de aproveitar legalmente o que você tem de benefício. Ah, sim, claro, claro. De forma legal. Eu não acredito em dar jeitinho. Eu não acredito num direito que só beneficie você em detrimento dos outros. Eu acredito num direito que te proteja. Que com a lei ele te ajude a, sim, realmente economizar. Mas economizar de forma sadia e de forma legal. Eu não acredito em, vou dar um jeitinho pra gente fazer aqui mais barato. Isso pra mim não existe. Pode até existir, já aconteceu. E é muito sincero da minha parte. Para ter um cliente assim, eu prefiro não ter. O cliente ele quer preço, ele não quer qualidade. Isso acontece demais. Então, Evelyn, hoje é muito comum as empresas negligenciarem pequenas questões quando você fala de regulamentação do negócio. E você trouxe esse conceito do compliance, que é um termo novo até para mim. E falando agora especificamente do contrato de trabalho, tá? Nós fazemos a folha de pagamento de várias empresas e a gente tem um contrato lá padrão que a gente está evoluindo agora para um novo modelo em que ele vai ser muito mais do que um contrato que vai regulamentar horário, salário, jornada, que é o básico, né? Contrato de experiência. O que você acha hoje que um contrato de trabalho pode trazer? Porque as relações de trabalho no mundo mudou. Sim, mudaram. Mudaram, né? Hoje você tem equipamentos que pode ficar com o funcionário, um notebook, por exemplo, que ele pode levar para casa, que ele tem a posse daquele equipamento que é caro, um equipamento de alto valor. Você tem o uso de imagem, tanto nas câmeras de segurança, quanto o próprio funcionário fazendo conteúdo para Instagram, sim. YouTube, fotos, vídeo. E aí eu queria saber contigo se eu consigo e se eu posso regulamentar tudo isso em um contrato apenas. Por exemplo, se um contrato de trabalho, quando eu contratar um funcionário para trabalhar na minha empresa, se esse contrato, ele sozinho, ele é capaz de regulamentar todos esses assuntos, inclusive do dress code. Então, vou começar com duas situações. Primeiro, me incomoda muito quando a gente fala de modelo.
Não existe modelo de contrato. Cada caso é um caso e você tem que analisar isso no caso concreto. Não dá para você dizer que o contrato que sirva para você serve para mim. Eu acredito que cada situação pede uma regulamentação diferente. Assim como eu acredito que não dá para você pegar o contrato de internet que você vê e implementar no seu negócio. Hoje em dia está muito comum, né? Tá comum. Porque a gente hoje vê uma rede de computadores como a internet e ela traz essa vantagem, mas é uma vantagem e também é um problema seríssimo. Porque você vê um sucateamento. Padronização. Não é nem padronização, é sucatear o trabalho de alguém. Se aquele contrato existe, cada cláusula ali, ela existe por uma razão. Quando eu estou escrevendo um contrato, eu gosto de fazer ele do zero. Por quê? Porque o meu cliente, ele merece isso. O meu cliente não merece um contrato modelinho de internet. E, às vezes, por uma vírgula, é a diferença entre você poder ou não fazer alguma coisa. Sobre essa questão do contrato de trabalho hoje em dia, tem um ditado antigo, mas que até hoje é real e que para o contrato de trabalho também serve. Combinado não sai caro. O seu contratado, ele tem que saber o que está acontecendo. No contrato dele tem que estar regulamentado. Se você quiser colocar questão de horário, questão de salário, questão do que for, é normal. Né, de descrever as atividades que ele vai ter no dia a dia. Isso é importantíssimo. Eu gosto muito da ideia de ter progressão. Isso é interessante porque isso estimula o funcionário. Mas não estou nem entrando nesse mérito agora. O contrato em si, ele não é só você regulamentando e implementando algo para o seu funcionário. Também é. Mas também é uma garantia para ele de que se ele está dentro daquilo ali, ele não tem por que, por exemplo, ser chamado a atenção. Aí tem algumas situações a gente já viu, né? Porque a vestimenta tal. Tudo isso sim pode ser regulamentado. Para que você regulamente, você precisa ficar atento que você não pode desrespeitar a Constituição, a própria CLT, que é a Consolidação das Leis de Trabalho, os costumes em geral. Você não pode também mandar o seu funcionário fazer alguma coisa esdrúxula, isso não existe. Mas desde que você respeite isso, e que já esteja combinado com o seu funcionário, quando eu digo combinado, é relatado no contrato dele, conversado, você pode realizar. O que não dá é para você exigir dele mais do que a lei permite. Isso não dá. Mas dentro disso, dentro dessas vertentes, dá sim. Você falou sobre a questão da posse do computador, equipamentos em geral. Isso também pode ocorrer. Carro, veículo. Eu gosto muito, existem outras formas, tá? Mas eu gosto muito que o funcionário ele assine um termo de concordância com isso. Eu acho que é importante, porque mais do que um bem da empresa, você está pegando um patrimônio daquele seu negócio e colocando na mão de alguém. Não é simplesmente, e aí? Um carro, por exemplo, tem a questão do seguro, tem várias questões que incluem o funcionário. Então, ele precisa concordar. Como é que a gente diz que o funcionário concordou? Ele assina lá o termo dizendo. Em relação à questão da imagem, porque hoje eu estou vendo muita empresa, Evelyn, fazendo propagandas, vídeos usando imagem de funcionário, aniversário, vídeo de campanha, o que eu acho muito legal, trazer essa humanização, né, para o perfil. Afinal de contas, são pessoas, né, que atendem umas às outras. E aí minha questão é a seguinte: uma empresa fez vários conteúdos com vários funcionários, né, ou com um funcionário só, que às vezes fala melhor ali, entende do negócio. Daqui a um ano, esse funcionário briga com a empresa e vai embora. E não tem um contrato regulamentando o uso dessa imagem, essa autorização e até essa propriedade, porque é um material de campanha da empresa. Esse funcionário, ele pode cobrar por esse uso. Ou pedir a retirada. Ou pedir a retirada, por exemplo. Se não houver uma concordância, seja verbal ou de preferência escrita. Escrita, né? Tem que ser. Um contrato, um documento que ele assine dizendo. Autorização de imagem. Estou ciente que se eu sair da empresa, pode continuar usando.
Se não houver isso, a qualquer momento você pode pedir para retirar. Ou, e isso acontece muito nessas pegadinhas aí de Silvio Santos e etc. Você já viu como tem gente atrás que a imagem fica granulada? São pessoas que não autorizaram aparecer. É simples, você só precisa se calçar. A partir do momento que você se calça, a sua propaganda, a sua relação com a imagem do seu funcionário, usando ela a seu favor, tá perfeita. O problema é quando você simplesmente faz. Ah, ele tá trabalhando aqui pra mim, vou gravar o conteúdo dele. É complicado. Isso sem contar os casos, e isso ocorre, tá? De funcionário que faz algumas coisas que são jocosas, que ele se sente talvez até agredido por fazer, mas ele faz para não perder o emprego. Isso é muito complicado. Tem um monte de gente ajuizando ação por isso. Dancinha. Dancinha do TikTok, Tem um monte de gente ajuizando ação por isso. É muito complicado. Eu não estou dizendo que não possa, mas tem limite, tem autorização. E as pessoas não fazem isso. Elas simplesmente vão lá e postam. Rede social não é mais terra de ninguém. Já foi tempo. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia o que está ali é regulamentado. Hoje em dia o que você fala ali se consegue saber quem falou e se consegue ir atrás. Não é mais como era antigamente. Talvez nunca tenha sido assim, só que hoje está mais fácil de descobrir. São as vantagens e as desvantagens da internet, né? Tá muito difundido, né? Tá muito difundido. E as pessoas ainda fazem as coisas atrás da tela achando que vão se resguardar. Não vão, não é assim mais. Hoje em dia é muito complicado. O que a gente está fazendo aqui, eu não sei, pode uma pessoa aqui do lado assistir, como também pode uma pessoa lá do Japão. Você não tem mais controle. A partir do momento que saiu daqui e foi para a internet, é muito complicado. E você como empresário, você quer deixar essa dúvida, essa equação no ar para o teu negócio? Para saber que o teu funcionário... Esse risco. Para saber que o teu funcionário a qualquer momento pode... Sei lá, você está fazendo uma campanha que, poxa, está elevando o nome da sua empresa. Aí, de repente, o seu funcionário vai lá e fala: eu não concordo, eu não autorizei, eu não quero que apareça a minha imagem. Você gastou um dinheiro, às vezes, você gastou um dinheiro de publicidade, de material, de produção. Como você faz? São coisas tão bobas, que eu não digo nem bobas, eu digo que pequenas, que no todo... É fácil de reter. É isso. Porque uma coisa é você ter uma situação em que é muito difícil de você fazer aquele contrato, elaborar ali aquela proteção. Agora, o que você está dizendo aí é uma coisa simples de fazer, não é uma coisa muito sofisticada ou caríssima. Autorização. É simples, é simples. É você se adequar aos novos tempos. E o seu escritório, ele faz esse trabalho de... Sim, nós fazemos. Preparação de contratos de trabalho também, contratos de imagem, direito de uso de imagem? A cada vez mais. Cada vez mais, com mais consciência o empresário em geral tem disso, mais ele aparece para mim. E o que me deixa muito feliz, porque isso é sinal de que a internet, estamos tendo a consciência de que ela não é terra de ninguém. Muito pelo contrário. Eu tenho ficado muito feliz com esse feedback, com essa busca por tentar regularizar essa situação. É menos prejuízo, né? A gente já gasta tanto com tanta coisa. E assim, o momento ideal de fazer isso é na admissão, certo? É quando a empresa admite o funcionário já fazer esse contrato de trabalho mais completo, vamos dizer, né? Com mais abrangência em termos de uso de imagem, uso de equipamento. E quando você for fazer um vídeo desse, por mais que no contrato de admissão dele conste algo, é interessante que você faça algum termo, alguma... A cada vídeo ali, de repente? Ou de uma forma... Aí depende de como você vai lidar com isso. Sei lá, você vai fazer uma sequência de vídeos com um funcionário. Ele vai assinar um termo dizendo que concorda com aquela sequência. Assim, talvez seja proteger demais, mas eu prefiro a proteção de mais do que a de menos. Sim. E é melhor prevenir do que remediar. A gente volta lá no começo. Lá no compliance, né? No compliance. Tudo volta nisso. Tudo volta nisso. Se você vai se precaver, você não tem problema. Não tem. Aí você vai perguntar pra mim: poxa, eu tenho um advogado e eu não tenho problema pro advogado resolver. Aí eu vou responder: você não tem problema porque você tem um advogado. É aquela história do quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha.
Você, com um advogado, você evita problema. E o fato de você não ter problema, porque justamente você está evitando porque você tem um advogado. É isso. Meio filosófico. É isso. Né? Evelyn, então eu acho que você trouxe informações muito valiosas. Eu vou deixar aí na descrição o seu contato para quem tiver interesse em procurar o teu escritório. Como nossa cliente Dário Alves também, a gente troca ideias, né? Eu indico clientes para você, você também me indica alguns clientes. A gente tem uma troca muito boa. Eu acho que essa relação entre advogado e contador é um casamento muito importante. É muito importante, porque o contador ele faz a prática da lei, né? Ele tem a prática da lei. Mas quem entende da lei é o advogado. Quem tem a visão jurídica da blindagem do que pode, do que não pode, dos limites da ação ali, no tratamento diário, das relações, é o advogado. O advogado ele é um consultor do contador. As profissões se coadunam. São muito, tem muita relação. E quando um advogado consulta um contador, normalmente é para saber como aplicar a lei. A lei é essa. Como eu aplico o contador? Então, o contador quem vai dizer como é feito o cálculo de um determinado trabalhista, tributo, por exemplo. Um cálculo trabalhista. Né? Mas o advogado é quem vai dizer qual é a lei e o que pode ou não fazer nos limites legais. Sim. Então, acho que são duas atividades, né? Duas profissões que se complementam muito bem. E hoje um empresário que tem um contador e um advogado, como você, por exemplo, que tem uma especialização empresarial, eu vejo o teu Instagram, você fala muito para o empreendedor que está ali um pequeno negócio, que está começando, que está legalizando uma empresa. Quando eu vi esse seu conteúdo, eu tomei essa iniciativa de convidar você para vir gravar esse conteúdo, porque eu achei que tem muito a ver com o nosso público, com o público que a gente atende no escritório. E realmente, quando eu vi os vídeos que você tem e os posts, você estava falando para o meu cliente. Legal, muito legal ouvir isso. Você estava falando para o meu cliente. Então, eu acredito que a gente tem muita troca importante aí pela frente. Tem empresas que eu já tenho lá há muito tempo que a gente pode trazer para esse compliance, para elas começarem a se organizar mais em relação à parte contratual, por escrito principalmente, né? Fazer essa auditoria, identificar aí eventuais riscos, tomar medidas cautelares, eu não sei se esse é o termo correto juridicamente falando, né? Medidas protetivas, né? Medidas e os protetivas. Que já tem também a gente consegue solucionar. Sim. Eu não estou falando só de se prevenir, eu estou falando também de solucionar os problemas que já tem. E é muito legal você falar sobre rede social e etc, porque eu já tenho o escritório há mais tempo, eu já sou advogada há muitos anos, há mais de 10 anos, mas a ideia de abrir o Instagram, é engraçado isso, foi por conta de uma cliente minha, uma senhorinha, 60 e poucos anos, dona Nadir. Ela, doutora, eu queria que você me passasse seu Instagram para indicar para uma amiga minha. E aí eu falei, caramba, como assim, sabe? Eu não tô na rede social, eu preciso estar lá. E hoje eu não vejo o Instagram só como uma me rede mostrar social. como uma rede social. É talvez a oportunidade de ajudar quem não teria, por exemplo, a condição de me contratar. Eu, às vezes, posto alguns vídeos perguntando, quer me fazer uma pergunta e tal. Eu já recebi feedback de gente dizendo que não cometeu aquele erro porque eu avisei. Isso é muito gratificante. São pessoas que talvez não me contratassem, não poderiam e etc. E eu pude ajudar. O papel do advogado não é só resolver o problema, é prevenir ele também. E ali, de certa forma, eu estou fazendo isso. É gratificante para mim, sabe? Esse ano de 2024 é um ano que eu vou aumentar essa prospecção no digital com realmente o intuito de ajudar. Não é apenas um Instagram, é uma ferramenta de auxílio. Isso para mim é muito importante. Muito. Muito legal, Evelyn. Bom, eu só tenho realmente a te agradecer por essa oportunidade, por ter aceitado o meu convite em gravar esse conteúdo. Eu acredito que tem muita informação útil aqui e a gente vai evoluir, né? A gente pode trazer outros assuntos, de repente falar de uma área específica, com mais profundidade. Tem a questão da relação contratual entre sócios, que eu acho um conteúdo riquíssimo também. É um ponto bem importante, a gente tinha que falar sobre. Sim, eu acho interessante porque eu vejo muito isso na discussão, né? Quando briga principalmente,
Porque os contratos eles são feitos para regulamentar as regras. E quando há um desacordo, aonde Como que fica? se apega? O contrato. É lá que normatiza em caso de separação, casamento conjugal. Existe um contrato, né? Sim, é sim. E sim. um casamento empresarial, que é uma sociedade empresarial, também existe um contrato, é um casamento, né? Sociedade conjugal, sociedade empresarial. São duas formas de se relacionar Sim, em que sim. tá, Sua as comparação regras tem estão, toda uma né? E tem a questão dos percentuais de participação, né? sócio Porque de serviço. o sócio tem uns que entram com serviço, outros entram com capital, e como isso é dividido, então Como funciona um prolabore. prolabore, As pessoas distribuição não... de lucro. Distribuição de lucros. São vários assuntos. Eu acredito Sim. que o que não falta é assunto. E é muito legal também ver que você está trazendo isso à baila, porque acontece muito de não se ter conteúdo falando sobre. Você está trazendo aqui a oportunidade de quem está aí do outro lado assistindo o teu conteúdo aprender. Eu não vi todas, mas as lives que eu vi, os vídeos que eu vi seu, eles são enriquecedores. É isso. É muito interessante a tua proposta, a forma que você aborda. A gente se sente à vontade aqui. E isso é muito interessante porque você é uma conversa, é um diálogo em que a terceira pessoa tá ali, ó, na câmera assistindo a gente. Sim. Isso é muito E legal. é muito bom também ouvir isso, porque a gente realmente procura trazer uma linguagem muito acessível. Sim, sim. Porque a gente fala para o empresário, fala para quem quer ser empresário também, né, para público em geral, né? E a gente tenta trazer uma linguagem acessível, Claro. em que a pessoa consiga entender o que a gente está falando, e compreender a importância de cada trabalho, a importância do trabalho de um advogado, a importância de um trabalho de dentista, o que é ser gestor, o que é ser empresário, É né? isso. Os conteúdos que a gente traz tem vindo com muita profundidade, para mergulhar mesmo dentro de cada profissão, de cada cliente nosso, né? Os conteúdos que a gente faz são para os nossos clientes, você é nossa cliente. E eu só tenho a agradecer a você pela confiança, né, pela preferência e mais uma vez por ter aceitado o meu convite. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Nada, imagina. Eu te agradeço pela oportunidade de poder falar de temas que eu gosto tanto. São temas do meu dia a dia. E o mais legal, sem precisar usar o juridiquês, como a gente chama. Estou tentando falar de uma forma acessível. E a ideia realmente é que o meu interlocutor entenda e consiga perceber a importância de um serviço de qualidade e um serviço realmente humanizado que se importa com ele. E é uma coisa que eu vejo muito no teu escritório. Então, muito obrigada pelo convite e nem foi tão difícil assim, gente. Eu que agradeço, Evelyn. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima.